E Douglas Costa voltou a ser pauta no Flamengo após um vídeo publicado pela Raça Rubro-Negra, principal torcida, uma das principais torcidas organizadas do Flamengo, dando um parecer ali favorável à contratação e pedindo análises mais profundas. E aqui eu vou me propor a fazer isso, fazer uma análise mais profunda e chegar aí à minha conclusão, à minha opinião, a partir da análise realizada. Vem comigo? Deixa o teu like aí e se inscreve no canal. Vamos lá, será que faz algum sentido contratar o Douglas Costa para o Flamengo? Vamos abordar isso aí. Bom, o jogador tem 32 anos, 1,72 m, o pé dominante à esquerda, a posição dele é ponta. Ele já jogou bem nas duas pontas, inclusive ao longo da carreira. É um cara que tem jogado mais pelo lado direito, como você vai ver muito em breve no mapa de calor, e teve talvez seus principais momentos da carreira pela direita. Mas já jogou muitas vezes pela esquerda e bem, tá? Principais características, o drible, claro, principalmente o drible, o jogador que desde o início da sua carreira é um driblador nato, né, e fez muito sucesso na Europa por algum fragmento ali de tempo. Finalizações de fora da área. Os principais clubes, os clubes que ele passou, num formato meio ping-pong, porque ele foi e voltou para quase todos eles, foi Grêmio, Shakhtar, Juventus, Bayern e LA Galaxy. O LA Galaxy é o time, digamos, mais tradicional da MLS, é o time de Hollywood, digamos assim, onde vão as estrelas, né? Beckham, Ibrahimovic, agora o Riqui Puig, e o Douglas Costa chegou para ser a estrela nesse período de tempo em que esteve lá. Não foi bem assim, e a gente vai abordar. O LA Galaxy foi o primeiro colocado da temporada regular da MLS, mas caiu nas quartas de final, porque tem o mata-mata lá, como os esportes americanos todos fazem. Aí o mapa de calor, confirmando o que eu disse, joga muito mais pelo lado direito por dentro, puxando para dentro, mas ele faz bastante esse corredor, tá? Que é uma posição que realmente pode ser uma posição necessária ou talvez carente aí no Flamengo. Mas vamos ver se o Douglas é esse cara. Bom, o desempenho dele na MLS. Ele jogou 29 partidas, 81% das partidas do time. Só que dessas 29, ele foi titular somente em 18. Então, ele não é titular absoluto do time. 4 gols ele fez no período, uma assistência. Fez, inclusive, um gol bonito de falta, mais recente. Acho que foi o gol mais recente dele, se eu não me engano. 4 gols e uma assistência não são números que impressionem demais, mas o futebol vai além disso. Vamos abordar tudo. O que impressiona é o número de cartões, né? Em 18 jogos de titular, o cara tem 5 cartões, sendo 2 vermelhos. É um jogador que tem a parte emocional bastante questionável, né? E apresentou recentemente para o público brasileiro, na sua passagem para o Grêmio, esse lado de forma bem latente. Ele perdeu 169 bolas, é o 16º da liga na posição em perda de bola. É um número bem alto para o número de jogos que ele jogou, tá? Ele está na frente de caras que têm o dobro de jogos que ele, por exemplo. 34 bolas recuperadas, ele é um dos piores nesse quesito na liga, né? O sem bola dele é realmente muito ruim. 95 dribles, essa é a grande fortaleza do jogo dele. Ele, entre os jogadores que disputaram a quantidade de jogos que ele disputou, ele é o segundo colocado em quantidade de dribles. A acurácia dos dribles dele vem caindo ao longo dos anos, né? E a gente precisa abordar isso aqui. Ele sempre foi um driblador. O jogo dele se paga através do drible, tá? Desse 1 contra 1, tão raro no futebol mundial, tão valorizado no futebol mundial. E aí, se for analisar as últimas 3 temporadas dele, 2021 ele jogou ainda na Europa, ele tinha uma minutagem menor, a média de 3 dribles por jogo e 71% de aproveitamento. Ou seja, é um cara que entrava e era muito efetivo nesses dribles. Em 2021, pelo Grêmio, apesar do mau desempenho dele e do time, e a gente precisa saber também interpretar que no Grêmio ele estava num contexto ali de uma zona completa no departamento de futebol, que aconteceu naquele período, que culminou com o rebaixamento da equipe, e aí mais polêmicas envolvendo ele no rebaixamento. É um cara que teve 68% de aproveitamento de drible, muito bem. Agora no MLS, no nível competitivo mais baixo, 3,3 dribles por jogo e 57. A gente já vai ver ele driblando aí, tá? Vou botar os vídeos dele driblando. Tem uma informação importante para passar, que deixa o teu like aí até, enquanto eu estou encontrando aqui a informação. Tem uma informação importante para passar que foi dada
pelo Mauro César Pereira, tá? Com relação ao número de lesões recentes desse atleta. Então, ó, o Douglas Costa teve 9 lesões em 4 temporadas de Juventus, 5 em 2 temporadas de Bayern, cerca de 70 jogos fora. No Grêmio, ele teve 28 jogos só e 3 lesões em uma temporada. Ficou fora de 10 jogos. Então é um cara, assim, que fica bastante ausente por lesão, o que não foi uma verdade na última temporada, o que a gente precisa ressaltar. De fato, ele jogou a maioria dos jogos, jogou 81% dos jogos, e esteve suspenso em pelo menos 2 jogos devido aos cartões vermelhos que tomou. Então esse número poderia ser 31, que aumentaria ainda mais esse percentual dele de participação. Tá? Teve lesão também, mas foi curta, digamos assim. Vamos olhar aqui ele jogando. Vocês vão entender ao longo desse lance, ao longo desse vídeo, que vai apresentar dribles bons e também ele vai apresentar falta de capacidade de arranque. Essa velocidade inicial dele parece estar um pouco comprometida. Por outro lado, ele parece bastante forte, encorpado, para conseguir conquistar os duelos ali de corpo, tá? Só que o 1 contra 1 dele piorou demais. Ele ainda consegue, ele é um cara muito talentoso, e já foi um craque de bola. Então, isso o cara não desaprende. Então, ele ainda consegue criar lances de muita plasticidade e fazer a diferença em vários lances. Porém, esse lance é bem bonito até. Porém, ele é um cara que tem perdido vários duelos de 1 contra 1, tá? Em vários momentos. Você já viu alguns duelos que ele perdeu, e você vai ver mais, ó, como ele, quando corta, falta esse arranque. Esse arranque ele é dado pela parte física. Com a idade, naturalmente, isso vai perdendo, especialmente, talvez, se você não estiver se cuidando tão bem. Ele tem uma idade boa ainda, 32 anos, ele não é um veterano. Mas ele realmente demonstra ter perdido muito desse 1 contra 1 e também, muitas vezes, ter abdicado um pouco desse jogo associativo, tendo a opção de passe e optando poucas vezes pelo passe. Tá? É importante a gente ressaltar isso aí também. Colocando ele em comparação aqui com os jogadores da posição ou próximos da posição, tentando similarizar, coloquei ele junto com o Quinteiro, com o Everton Ribeiro e com o Gabigol. Eu tenho uma outra análise em seguida de dados também, fica no vídeo aí. Quando a gente olhar isso, a gente vai entender que por que eu sou, aspas, por que o meu parecer para o Quinteiro, a minha análise do Quinteiro foi mais favorável do que a análise por Douglas Costa, embora eu tenha feito várias ressalvas também no caso do Quinteiro. Inclusive, assiste aí o vídeo do Quinteiro, vou deixar aí no loop, no banner. Se você for olhar, o Quinteiro tem uma característica que é bastante cara no futebol, é bastante necessária no futebol, que é o passe-chave. Ele é um cara que arrisca bastante passe e que tem o passe dele como uma coisa que tem uma certa genialidade. Ele é um passador de passes difíceis. Eu até falei que ele lembra um pouco os passes do Ganso, em termos de correr risco nos passes. O Douglas não é um jogador que ousa nos passes. Ele é um bom passador, mas de bola no pé, ou passes mais simples, para progredir com o time. Então ele passa, se projeta, dá opção, mas não é um meia como é o Quinteiro. Não é um cara capaz, não é um meia pelo lado como é o Quinteiro. Ele é um ponta, propriamente dito mesmo, de velocidade, que ele não tem mais tanta, como mostrei para vocês. Tem uma parte física que é bastante favorável a ele em termos de disputa, ele consegue vencer no corpo alguns duelos, mas é um cara que não tem esse passe-chave. E aí, comparando ele com outros dados aí de outros jogadores que podem jogar ali naquela faixa ou jogam naquela faixa, ele não é um cara que... A finalização dele, que era uma boa característica de fora da área, não tem sido algo destacado. Ele é um cara que tem errado muito a finalização, né? Acertado pouco o gol. De muitos gols, de muita presença de área, ele faz nessa decadência que eu mostrei para vocês nas últimas 3 temporadas. E aí, gente, eu vou fazer uma maldade com ele aqui. Eu vou colocar ele numa análise junto ao Marinho. Né? O Marinho é um jogador com características semelhantes, embora é um jogador inferior tecnicamente ao Douglas Costa. Falar isso, pelo amor de Deus, isso é uma obviedade. Né? Porém, mesmo com as dificuldades que o Marinho tem tido no Flamengo,
Ele é um cara que, por exemplo, tem entregue os dribles numa proporção parecida do Douglas, até melhor. É claro que não são esses dribles curtos, mas os dribles curtos, como eu mostrei para vocês nos vídeos, os dribles curtos do Douglas não têm sido os melhores, né? Ele tem falhado nesse drible curto por conta dessa falta de arranque, por conta dessa parte física, mesmo numa liga inferior à Liga Brasileira e à Liga Argentina, em termos técnicos. O Marinho tem uma finalização de fora tão boa quanto a do Douglas, eu acho até que melhor, tem bola parada, né? Que pode executar melhor essa bola parada, só que o Marinho não tem esse jogo associativo, né? O Marinho é um cara que troca pouquíssimo passe, e isso é impressionante no jogo dele. É um cara que tem dificuldade de trocar passes com os companheiros, de compor ali um meio de campo por dentro, fazer tabelas, triangulações. Não é dele, ele baixa a cabeça e vai para a definição da jogada. E até no Flamengo ele demonstrou muita indecisão em vários momentos na hora de definição da jogada. Então, meu ponto é que o Douglas, por melhor que ele já tenha sido, a gente não tem argumento para defender uma contratação dessa. Eu vou defender pelo que o Douglas foi em 2018, 2017, 2019, vai lá, mas ele vem de 2 temporadas bastante questionáveis. Seja a temporada no Grêmio, que aí você pode falar, não, realmente o Grêmio estava uma zona, beleza. Ele foi para a MLS, que é um nível de futebol muito inferior, no melhor time da MLS, e foi reserva em metade das vezes. E foi expulso 2 vezes em 29 jogos, e se lesionou também, embora a disponibilidade dele tenha sido bastante superior. É um cara com histórico de lesões, um histórico extracampo, a questão emocional parece muito latente, negativa nesse momento da carreira dele, e não é um jogador barato. Ao mesmo tempo que você tem um jogador que hoje talvez seja até, de certa forma, equivalente a ele, o Marinho. O Marinho também tem um passado, por mais que não seja um passado de Europa, é um passado de ser rei da América há 3 anos atrás, é até mais recente do que os sucessos do Douglas, e ele está no grupo. Eu não estou defendendo mais chances ao Marinho, eu só acho que o Douglas não resolve o problema. E é um jogador caro. O Flamengo precisa de jogador que entregue profundidade pelo lado direito. O Douglas até entrega, mas ele é um canhoto. O Flamengo não tem um lateral direito com profundidade desde a saída do Rodinei. O Rodinei não era o lateral ideal, não era, mas taticamente ele fazia um papel importante que o Flamengo precisa repor. Ele pode repor com lateral, pode repor com ponta. É muito diferente, por exemplo, a gente imaginar a contratação de um Douglas Costa como a do Lucas Moura, que foi mencionada antes. O Lucas Moura, sim, é um cara com pé direito, que joga pela direita, que entregaria isso, poderia compor algum tipo de formação com 3 zagueiros ou com um lateral base, ali o Varela jogando mais como um defensor e um meia, um ponta jogando, aspas, de ala, como o Bruno Henrique fez na temporada passada por um período. Então, o que a gente precisa imaginar? Em termos técnicos, aprofundando a análise, como foi pedido, a gente não tem assim, justificativa para a contratação. Então, a ideia é que não faz muito sentido essa contratação, na minha opinião. Deixa a tua aí, galera. Deixa a tua e vamos debater de forma saudável. Tá bom? Um abraço.